Bom, dados os recadinhos aí que a produção me deixou aqui antenado, né, Tassinho? E a gente vai agora conversar com os nossos convidados. Eu tenho aqui o professor Cássio, do Colégio Marconi. Cássio, primeiro o seu boa tarde. Obrigado por atender aí o nosso convite. A tua agenda é carregadíssima, a gente sabe disso, mas tua presença aqui é bastante importante. Boa tarde. Prazer estar aqui, né? Mais uma vez para falar sobre esporte, escola, educação, Legal. Competição, Olimpíada Colegial, né? Maravilha. Ao lado do Cássio, a professora Daiane Bezerra, lá do Arthur Marré, campeão da diretoria norte. Professora, da mesma forma, obrigado pelo carinho, viu? De você abrir mão da sua agenda para estar presente aqui, nos brindando aí com a sua presença e também com ideias que a gente vai provocar aqui. Vai ser muito importante ouvir você, viu? Muito obrigado pelo convite, tá? Um prazer estar aqui falando um pouquinho do trabalho ali desenvolvido no Arthur Marré. Legal. E lá na ponta, o Eric Emanuel de Araújo, já batemos um papo lá nos bastidores. Ele que representa aí a Escola Estadual Oswaldo Sampaio, terceiro lugar na Diretoria Sul. Boa tarde, viu, querido? Uma boa tarde a todos, boa tarde. Eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade e a honra de participar do programa ao lado dos meus pares, meus parceiros. E vamos aqui ter um papo prazeroso, com muita alegria e acrescentar aí a favor do esporte de Guarulhos. Maravilha. Só para pincelar para o telespectador, gente, nós estamos tratando aqui do maior evento esportivo aqui de Guarulhos, que é a nossa Olimpíada Colegial Guarulhense, na sua 53ª edição, ou seja, começou lá em 1971, o município estava sob intervenção federal, né? E aí veio a ideia de se promover na cidade um evento que criasse aí uma competição entre as escolas, um congraçamento, e que acaba também servindo de uma grande vitrina, porque dessa Olimpíada saem valores que depois, futuramente, podem compor aí um trabalho mais específico nas diferentes modalidades. E a Olimpíada tem uma história maravilhosa para ser contada, né? Quantos valores não saíram da nossa Olimpíada, independente até da competição propriamente dita, gente, eles vão falar isso melhor do que eu, né? É a preocupação com a formação plena dos nossos cidadãos, não é isso? A escola tem as disciplinas de sala e tem as disciplinas também na área da educação física, né? Com a presença de profissionais, as nossas crianças recebem informações preciosas e aí são ministradas aulas em diferentes modalidades. E aí tem a questão da saúde emocional, da saúde física, né? Essas são imagens da nossa abertura. Esse ano aconteceu no Espaço Philips, né? Achei uma ideia bacana, né? E tá aí, né? A Olimpíada que teve o seu final agora no último dia 13. Foram 15 dias de competição, né, Juliano? Isso. Com a cobertura, eu diria, plena, né, da nossa equipe, trazendo aqui durante a semana as melhores imagens aí, os melhores momentos da nossa Olimpíada. Bacana, né, gente? Bom, deixa eu conversar aqui com os nossos convidados. Gente, olha, eu quero ouvi-los e com certeza o nosso telespectador também. Primeiro, como é que vocês enxergam esse evento? Eu falei da formação do cidadão, acho que isso é de extrema importância, né? Eu vou começar com a nossa convidada aqui, que está lá, né? Queria que ela contasse um pouquinho da história dela, que é a Daiane, né, Daiane? Você é profissional de educação física, há quanto tempo você está atuando no magistério? Então, eu completei 10 anos, né, de sala de aula. Tá. Comecei minha trajetória ali no estado, né, na Escola Maria Aparecida Ranzani. E há 9 anos estou lá no Arthur Marré. Sim. Então, a OCG para a gente é um evento bastante importante. A gente consegue envolver bastante alunos e buscando ali que cada um se encontre, né, em uma modalidade. A professora falou de sala de aula, também esse tratamento que é dado, embora aconteça numa quadra, mas Sim, é sala sim. de aula, né? A gente tem esse hábito de falar. Sim. Mas, e ali com a parceria com o professor Alex e outros que passaram ali, professor Marcos, Rebeca, Sim. começamos aí esse trabalho na OCG, Legal. na edição número 50, né? E aí, Já seria o terceiro ano de vocês participando do evento. o quarto ano, Quarto né? ano, aliás, sim, sem Então, o dúvida. primeiro ano a gente começou ali com atletismo, Tá. né? Aquela coisa assim para sentir a competição. Essa geração que começou com a gente participou por 2 anos Tá. e trouxe bons resultados, né? Foram encaminhados para a escola lá de cima, né? Que é o Hélio Polezel. E felizmente eles conseguiram ali continuar o trabalho, então Legal. a gente consegue envolver a comunidade nessa área esportiva, né? Legal. E essa galera que está com a gente esse ano, eles participaram ano passado e esse ano. Aí
finalmente a gente conseguiu aí o primeiro lugar Legal. entre as escolas públicas e nos anos anteriores, por 2 vezes, a gente ficou em Bacana. segundo lugar. Bacana. Só para o telespectador entender todo esse processo de competição, são 4 categorias, é isso? Pré-mirim, mirim, Infantil e juvenil. infantil e juvenil. Isso. E a idade, só para a gente ilustrar aqui, vai de pré-mirim, de que idade? 10 10 a 17. a 17. Nossa, então, a Olimpíada são alunos atletas, né? De 10 a 17 anos. Tem algumas categorias que têm 18 anos, né? O sub-18 no basquete 3x3 Tá. atende essa idade também. Legal. Exclusivo para o sub-18. Tem uma categoria exclusiva. Legal. Gente, olha, foram 18 modalidades esportivas para essas diferentes idades aí. Ou seja, ninguém ficou de fora, né? Daquelas escolas que vieram, que fizeram a sua inscrição e que participaram aí com opções variadas, né? De categorias e modalidades. É isso? Lá na ponta, então, o Eric Emanuel de Araújo, do Oswaldo Sampaio. Queria te ouvir também, né? Quanto tempo você está na estrada aí como professor? Sim. E a participação de vocês nessa temporada, fala um pouquinho sobre isso. Bom, sim, eu não imaginava estar na carreira de professor, docente, e ali eu tive uma oportunidade, ela me projetou. Eu tive um trabalho na escola Mário Nakata, onde eu comecei em 2003, aí tive toda uma trajetória lá, participei da última Olimpíada no Nakata, se não me engano, foi em 2012. E dali eu tive um convite, participei de outros setores na área da educação e gestão e retornei para a escola Oswaldo Sampaio Alves. E lá é uma escola que era subdividida em anos iniciais, finais e ensino médio. Implementamos um trabalho com esporte, com a parte diversificada, com a parte de treinamento, de preparação. Tivemos a nossa primeira participação em 2022, onde lá nós tivemos assim o primeiro lugar no atletismo feminino. Sim. O sonho nosso que tínhamos no Oswaldo era alcançar um atleta medalhista, né? Tá. Terceiro, segundo ou primeiro. E lá é uma escola que tudo aconteceu, né? Então tivemos todo o engajamento dos alunos. Nesse primeiro ano tivemos o pré-mirim feminino no atletismo como primeiro lugar, algumas medalhistas. Depois no outro ano o voleibol. O futebol também teve a sua força, o atletismo retornou, nós já tivemos a participação com dama, xadrez, atletismo, futebol de campo, futsal, voleibol e o voleibol de praia e o handball, né? Todas essas modalidades sempre sendo impulsionadas nas aulas de educação física, né? Estou na rede já há mais de 20 anos, né? Tendo todo um trabalho aí de engajamento com o esporte, com a educação física. E a OCG, ela promove, ela é um calendário esportivo fundamental. Tá. Por quê? Porque ali os nossos jovens já têm todo o envolvimento e toda uma participação ativa. Sim. E nesse ano nós conseguimos, pelo segundo ano consecutivo, o terceiro lugar de geral na diretoria de Guarulhos Sul. Sim. Né? Então, assim, é um marco histórico. Legal. O Eric, nós falamos, né, sobre isso nos bastidores. Eu aqui falei várias vezes, né? Olha, gente, a Olimpíada está com as inscrições abertas, então tragam as nossas crianças para participar do evento. E eu me dirigia naquela oportunidade à direção das escolas, né? Tanto das escolas do Estado, mas também as escolas particulares, que o primeiro envolvido nessa questão são os diretores, né? Apoiando a ideia, criando possibilidades. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, principalmente para as escolas da rede do Estado. Mas eu dizia, né? Existem ferramentas que facilitam a vinda, né? É o transporte, é o lanche, talvez não atenda ainda, né, a necessidade real de vocês, mas são facilidades, né? Como é que a direção da tua escola vê a Olimpíada? Quem é que está na direção da escola lá? Pois bem, a nossa diretora é a Dona Fátima. Dona Fátima, um abraço. Uma mulher assim abençoada, ela abraçou o esporte de uma forma grandiosa. Por quê? Ela dá total apoio à participação dos alunos e também ela também é um suporte ao transporte, ao momento de liberação, de treinamento, de preparação e também desenvolvimento dele na sala de aula. Legal. Não é só o esporte, a gente não pode separar esses momentos, por mais que em alguns momentos vai ter divergências, mas a gente temos de alguma forma construir essa possibilidade. Sim. A direção, principalmente representada por ela, ela dá total apoio. O nome dela é Maria Antônia de Fátima. Maria Antônia de Fátima, um abraço aqui de toda a equipe aqui do Câmara Esportiva. Parabéns, né? Pelo apoio que a senhora, como diretora da escola, deu aos seus comandados, aí, em especial para o pessoal da educação física. Né? E esse apoio, se não tiver, não tem como dar sequência. Por quê? Porque a OCG você envolve
o transporte, que na maioria das vezes ele não atende, nós vamos ter alguns momentos ali de encontro de calendário. Nós tivemos um dia, eu até estava conversando com a Daiane, né? Já encontrei com ela no GESP e agora retomei de novo o nosso CG. Então, em alguns momentos, nós tivemos na segunda-feira retrasada atletismo, futebol de campo e voleibol. Então, o transporte você não consegue. Somos em 2 professores de educação física e um PROAT, que também é de educação física, mas nós não conseguimos estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Porque acontece isso com a Demais. realização do evento, né? Exatamente. 2, 3 competições acontecendo ao mesmo tempo e aí você tem que fazer opções, né? E você acaba se desdobrando, né, em 2, 3, acompanha um pouco, e o encaminhamento do transporte. Então, acaba se tornando uma coisa... uma passagem muito cansativa. Entendi, porque o nosso jogo, vou dar um exemplo do futebol. Nós tivemos um jogo 10h20 da manhã e o transporte nos embarcou 7 horas. Por um jogo lá no Cícero de Miranda, né? Então nós chegamos lá já bem cansados. Entendi. Bem cansados. E se não tivesse esse transporte, não haveria possibilidade de participar no jogo. Perfeito. Daiane, falei da diretora do Eric, do Oswaldo Sampaio, né? A sua é a Arthur Marré. Fala um pouquinho da direção, como é que eles enxergam a Olimpíada, como é que é o apoio, como é que a coisa acontece lá com a sua escola. Fala pra gente. Então, lá o diretor é o Kleber, né? A vice-diretora a Márcia. E assim, eles nos dão o apoio, né, necessário, compra de uniforme, né, que a gente precisou agora na ginástica, que a gente foi... levamos 40 alunos para participar da ginástica. Então, a gente procura ocupar esses espaços que muitas vezes não é normal, né, ter escola pública, e incentiva os colegas para que vão, né. E aí eles nos apoiam, porque a gente usa ali o esporte como uma ferramenta para ajudar ali na sala de aula, né, na disciplina dos alunos, fazer ele entender que é um conjunto, né, tem que ter a parte ali... Até porque é uma disciplina obrigatória, né, dentro da grade. Da grade, não é isso? Mas a gente tenta manter esse contato ali com os outros professores das outras disciplinas para mantê-los ali nos treinamentos e essa cobrança, assim, né? Maravilha. Precisa ter essa troca ali com o aluno. Tá bom. E assim, a gestão nos dá o suporte para participar e o que ele falou do transporte é pra gente, porque a nossa equipe ela é reduzida, né? Esse ano eu consegui acompanhar os alunos, o professor Alex, e tivemos o apoio da nossa agente escolar Renata, que também é de educação física. Legal. E assim, pra gente, quando é a competição, por exemplo, 3 jogos no mesmo local, tudo bem. Mas quando é atletismo, futebol, então a gente teve que fazer algumas operações, assim, alugar van para conseguir que os alunos participassem do handebol e atletismo, da final do futebol e da ginástica. Então, assim, a gente tenta, mas é trabalhoso. Só vamos enfatizar o nome da direção da escola, acho importante isso, viu, gente? Professora? É o diretor Kleber, um abraço, e viu, a Kleber? vice-diretora Márcia. É uma dupla aí que olhou o esporte com carinho, né? Sim. Kleber e a Márcia, né, que são os responsáveis lá pela escola Arthur Marré, é isso? Isso. Já volto com vocês, viu? A gente tem muita coisa para tratar com vocês aqui. Bem. Cássio, boa tarde, querido, né? Cássio foi atleta de Guarulhos, né? É um ativista quando se trata do esporte educacional, sempre dando uns puxãozinhos de orelha, se coloca sempre prestativo, com ideias. Cássio, a sua presença aqui, a exemplo do que é a presença da Daiane e do Eric, também é importante. O seu boa tarde aqui já foi dado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do evento, como é que a escola Marconi enxerga tudo isso. Vocês agora conquistaram mais um título, né? São 5 títulos em seguida, pentacampeões. Você me falava, Ulisses, já estamos pensando aí na 54ª edição. A palavra é sua, Cássio. Já começou, né? Já começou, acaba no dia, começa acabou no no outro. sábado, na segunda já começa o planejamento. Legal. Você vê, a escola tem uma importância, dá uma importância tão grande para a Olimpíada Colegial que tudo que a gente faz durante o ano Calcado nisso. em pró desses 15 dias da OCG, né? O que a gente via muito no começo, eu estou do século passado, né? Eles são novinhos ainda, mas a gente começou lá no Marconi em 99, né? Com essa experiência da Olimpíada Colegial, né? Então, às vezes o pessoal acha que a gente é penta, né? Mas foi uma construção assim muito grande, né? Sim. Durante esse longo caminho que a gente teve. Então, na nossa experiência, quando a gente via que o menino ia para uma competição de Olimpíada Colegial, numa eliminatória simples, e ele só jogava aquele jogo naquele ano, era muito decepcionante, né? Sim.
Então a gente começou, até alguns fatores como nervosismo, né? Influenciava bastante, às vezes, no desempenho dele. Então a gente começou a apostar no investimento de várias competições durante o ano, né? Tá. E por isso que eu falo que tudo que a gente faz é em prol desses 15 dias de OCG. Tá. Se a gente colocar essa criançada para estar competindo o ano todo em várias atividades, em vários eventos, a Olimpíada Colegial vai ser mais um jogo para eles. Entendi. Então você vai deixar de lado aquele nervosismo, aquela Certo. ansiedade, Sim. aquele não dormir antes da competição, né? Entendi. Apesar que a Olimpíada ela tem um glamour especial, né? Tem uma Todo coisa meio que mundo tem. romântica, né? Isso. Tradicional. Que vem dos pais. Outro dia A escola não sai para fora, compete dentro da cidade. Exatamente. Não Acho é? que eu cheguei até a te mandar uma medalha que uma avó Sim. mostrou, né, pra Você gente. guardou aí, Tacinho? Se você achar aí a medalha que nós temos aí no nosso arquivo da primeira Olimpíada, Uma avó a mandou. produção torce estudante falou esse Ulisses só me dá trabalho. né? Você achar legal. Então tem toda essa história na cidade, né? E é uma história bonita e a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar ela morrer, né? Sim, legal. Ô, Cássio, bom, na direção da escola tá os amigos da casa aqui. Fala um pouquinho sobre os mantenedores. Os mantenedores familiares, né? Antônio, Giovanina. Sim, Tem Antônio, ainda- Giovanina, professores, um abraço. Isso, tem a Marisol, Sim. de uma das unidades, a Sandra, Legal. de outra unidade. São 7, 8 unidades hoje? São 7 unidades. 7 unidades. é. Legal. Cássio, bom, você já falou aí do olhar positivo que a escola tem em relação a isso. Vocês como educadores, né, eu sempre preguei isso, até porque também pertenço à área, né, com muito orgulho, também atuei durante muitos anos na profissão. A gente sabe que tem uma diferença muito grande, né, Eric, das crianças que têm a possibilidade da prática esportiva para aquela que infelizmente não tem. Queria que vocês abordassem um pouco sobre isso. Pode começar com você, Eric. Como é que você, como profissional, enxerga isso? Há essa diferença realmente? O esporte é fundamental para que isso aconteça? Sim, eu gostaria de começar da seguinte forma, né? Antes que eu fuja aqui a ideia. Agradecer aos nossos estudantes, principalmente lá do Oswaldo Sampaio. Por quê? Quando eu voltei lá, eu implementei uma proposta que tem que ter ativação física a todo momento. Todo momento tem que ter um movimento na quadra. Sim. Como que seria isso? Construção de possibilidades esportivas. Então, vai ter algum momento na sua aula que você precisa construir um caminho com ele, com atividade de resistência moderada, com atividade de cooperação, com atividade de coletivo. Isso você constrói possibilidades. Com certeza o esporte, ele em muitos momentos, ele é colocado como uma ferramenta de transformação social. Sim. Porém, o esporte escolar, ele é essencial porque é o momento máximo que o jovem tem de praticar números absurdos de modalidades esportivas. Se a gente passa o período de escola, a gente não tem novamente essa oportunidade. Aí que é de extrema relevância novamente colocar. As aulas de educação física são transformadoras e elas acarretam na vida do jovem interesse, motivação, troca de experiências. A todo momento eu encontrei o professor Cássio também em alguns momentos e a gente tem aquele olhar assim e fala, os nossos alunos de escolas públicas, eles têm uma motivação extra porque é tudo muito novo. Nós colocamos um dificultador que foi o transporte no dia do jogo do Cícero Miranda e para eles é o jogo da vida toda. Sim, e isso nós não podemos deixar de lado. Como também foi a nossa final do vôlei mirim lá na Arena Vida City. Qual vai ser um outro momento do esporte que nós conseguimos abrir essa oportunidade? Da criança está num espaço onde se joga uma Superliga. Maravilhoso isso. Perfeito. E isso, o esporte, ele tem extrema relevância. E eu também acredito que o esporte, ele tem que ser direcionado. Se ele não tem um encaixe no momento numa modalidade individualizada, ou na coletiva, ou numa atividade de alta intensidade, ele também tem uma participação numa modalidade de raciocínio. Entendi. E essa articulação parte por nós, nas nossas aulas. Eu ia mandar uma foto pro Juliano, eu esqueci. Mas eu gostaria de colocar como que é a loucura das nossas aulas, a movimentação dele. Porque é essa movimentação que faz acontecer. Daiane, tem outra questão também que eu acho interessante a gente abordar aqui, para os papais e mamães que estão nos acompanhando. Há uma ligação muito estreita. O professor está me mandando vir mais para cá. É isso, Tacinho? Tô certo aí? Então tá bom. Mas assim, você fez uma abordagem interessante, né, desse convívio com as crianças, as coisas que são motivacionais, mas tem aquela questão que eu abordo sempre aqui,
eu queria perguntar para você, Daiane, há um estreitamento na relação da criança com a escola, em especial com a educação física, muitas coisas que às vezes ele não comenta com os pais, mas comenta com o profissional de educação física. Há essa relação também com outras disciplinas, mas com a educação física é um diferencial muito grande, né? Isso ainda acontece? Tem aquela coisa da criança chegar em vocês e meio que paizão, né? Isso é fato? Sim, acontece bastante, né? Tanto nos momentos da aula ali, você percebe, né? Convivendo ali com o aluno, quando ele não está bem, né? Nos momentos das turmas de treinamento. E eles têm muita confiança no nosso trabalho, né? Porque ao tempo todo a gente está falando que eles são capazes, né? Que cada um tem o seu esporte, é só ter paciência. Se não é o esporte individual, é o esporte coletivo. Então, assim, a gente conseguiu construir uma cultura escolar por meio do esporte, da participação no esporte. E aí eles vão se encontrando e a todo momento perguntam em que modalidade que ele pode se encaixar. Legal. Não dá para levar todo mundo, né? Esse ano a gente foi com cerca de 130 alunos. A escola participou com 130 crianças? Isso. 130 alunos, tá. Por volta Quantas modalidades? Foram 7 modalidades. 7 modalidades. Atletismo, ginástica, futebol, futsal... Esqueci de alguma. Isso nos dois lados, masculino e feminino. Masculino e feminino. Pré-mirim e mirim, né? Legal. E infantil a gente foi na ginástica. E assim, a gente é do 1º ao 7º ano. Uma escola com 10 salas. Legal. E a gente tem um problema de continuidade. Então, assim, por vezes eles vão para outra escola no 8º ano. Então, essa galerinha que está no 7º, pode ser que eles não estejam com a gente o ano que vem. Então, é quase que um recomeço todo ano. Isso, para a gente, atrapalha bastante. Legal. Mas, no momento que eles estão ali, o tempo que eles estão com a gente procura passar essa importância, né? Legal. E que eles carreguem com eles, né? Independente da escola que eles estão, que eles cheguem lá e cobrem, né? A participação, que é o direito deles estarem. Eric, quantos alunos, quantas crianças vocês trouxeram para essa versão? Nós já entramos com 112 alunos. 112 alunos. Entramos com xadrez, futebol de campo, mirim infantil, futsal infantil e juvenil, voleibol do pré-mirim até o juvenil. Entrei nesse ano com a ginástica, só que infelizmente na ginástica nós não conseguimos ir no dia da competição. Vôlei de areia também nós entramos. E estou igual a atletismo, Legal. Do pré-mirim até o juvenil. São 18 modalidades. Achou aí a medalha, produção? Vamos mostrar a medalha. Não sei se é da primeira Olimpíada ou se é da segunda. Vê para mim aí, tá assim, ó. Olha que legal, gente, né? Isso é... Dá para dar um zoom aí, Raí? Tá, pronto. Agora ficou bacana. Olha só, gente. Isso era cunhado à mão. Eu lembro que eu mesmo muitas vezes cuidei disso lá na Panelli. Nem sei se existe mais a empresa. 1970, primeira Olimpíada. Olimpíada Colegial Agronense, a primeira, gente, maio de 1971. Se eu não me engano, eram 12, 15 escolas, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano, o título maior ficou com o conselheiro Crispiniano. Olha aí, abertura lá na Ponte Grande. Gente, uma história, né? Tínhamos que escrever um livro sobre a nossa Olimpíada. É muito bom estar aqui e a gente continua com um bate-papo maravilhoso com esses profissionais de educação física, e o tema da conversa é a nossa Olimpíada Colegial Guarulhense, encerrada agora no último dia 13, não é isso? Começou dia 30 de agosto, dia 13 de setembro foi a final. Uma maratona, né, desse grandioso evento que é a nossa Olimpíada Colegial. Cassio, marcou-lhe mais um título, né? Há um empenho muito grande na escola, a escola é grandiosa em termos de unidades e de alunos. O que vocês trouxeram para essa versão da Olimpíada? 53ª, com quantos alunos vocês vieram, quais modalidades? Fala um pouquinho sobre isso. Faixa de 750 alunos, né? Sim. E a gente participou de todas as modalidades, com exceção este ano da capoeira. Tá. A capoeira foi a única modalidade que a gente não Sim. Das não 18, entrou. então 17. Isso. Legal. Nas mais diversas, a maioria com todas as categorias, né? Eu vou daqui a pouco saber deles também, mas eu vou começar com você então. Sabemos que a disciplina de educação física faz parte da grade, é disciplina obrigatória. A gente acompanha o trabalho das escolas. Vocês têm uma carga que é voltada para a aula de educação física, aí são todos os alunos Exatamente. Da entidade, mas vocês têm um trabalho separado, que o objetivo são essas competições. Isso acontece fora o horário de aula,
Como é que a escola trata isso? A gente tem as turmas de treinamento também, né? Tá. Como tem na escola estadual, fora do horário de aula, nas mais diversas unidades, algumas modalidades com divisão de nível, né? Sim, Então a gente faz um trabalho que de repente deveria ser feito no clube, mas como a gente não tem um clube que faz, a gente acaba fazendo. A gente tem as parcerias com os clubes da cidade também, com clubes de São Paulo que acabam fornecendo atletas para ter um desconto, né, nas Sim. mais diversas modalidades. A gente também faz a contrapartida, né? A gente acaba enviando os alunos também para os clubes, fornecendo e abastecendo, né? Fazendo essa via de mão dupla aí, um ajudando o outro, né? E competição, né? Todo final de semana você pode ter certeza que tem alguém do Marconi disputando alguma coisa em algum lugar, em alguma modalidade. sim. Falei com ele sobre essa questão de transformação, né? O esporte como fator de sociabilidade, fator educacional, né? Essa possibilidade que o esporte dá, né? De todos nós, né? Convivermos com o esporte é muito forte nisso, né? Com vitórias e derrotas, e é o que a criança vai encontrar por toda a vida, né? Momentos de vitória, mas momentos de derrota. E o esporte cuida muito bem disso, né, Cássio? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente acredita e aposta, né? O esporte ele tem assim uma grandeza, né? Um poder vou falar contaminação parece uma coisa, né, ruim, né? Mas é um poder de envolvimento, Sim. né? É inserção social, inserção esportiva, inserção humana, é tudo, né? Sim. Tudo que a gente pode abrilhantar, né? E as emoções, as frustrações também, Sim. que às vezes o pai não entende que a frustração também faz parte da formação, né? Entendi. Tem pai que acha que o atleta ou o aluno não pode se frustrar. Não, ele deve se frustrar sim. também. Crescimento, né? Exatamente. Vai ser um enriquecimento cultural, emotivo. São vários fatores, né? Sim. Que o esporte e a educação física ele tem como canal, né? De conexão, né? Sim. Nessa parte humana. Aí. Entendi. Vou começar com você, mas depois vou fazer a mesma pergunta para o Eric e para a Daiane. A Olimpíada Nossa ela congrega ao mesmo tempo escolas com melhor poder aquisitivo e outras com nem tanto. Escolas que têm possibilidade de trabalhar várias modalidades, né? Por uma questão também estrutural, e tem as escolas do Estado que têm dificuldade nessas questões, né? Muitas malemar têm uma quadra que oferece condição, que seria uma condição mínima ideal para a prática da modalidade. Como é que você vê isso, Cássio? Mesmo com essa diferença, vocês acabam tendo adversários que muitas vezes são bem trabalhados, mesmo se tratando de uma escola de Estado, e que cria-se uma situação de competitividade. Ou você acha que tem que continuar com esse modelo? Ou você teria alguma outra ideia? Como é que você vê isso, Cássio? Essa junção, né? Escolas particulares, escolas do Estado, e também, de um tempo para cá, temos também as escolas municipais. Como é que você enxerga essa competição? Então, é um assunto polêmico, né? Polêmico, né? Bastante coisa que você pode envolver, que você pode discutir, né? Sim. E eu acho que o trabalho feito pelos professores, né? É lógico que tem equipes que são... A gente não ganha tudo, né? Sim. Tem trabalhos muito bem feitos, o trabalho do pessoal aqui muito bem feito, tanto é que eles conseguem êxito, conseguem Eles destaque, competem não né? só com o adversário, mas competem com a estrutura, né? Sim. Todo dia tem que vencer. É uma coisa que deixa a gente bastante triste, né? Sim. Às vezes é difícil de falar, vamos fazer uma reunião e aí você vai lá para o debate. Eu não consigo ficar quieto, você sabe que eu não consigo. Sim. Eu tenho toda a estrutura de transporte, de alimentação, de professor, de material. Por que esse cara aí está reclamando? Porque eu também venho da escola pública, eu também trabalho na escola pública. Sim. A gente sabe das dificuldades, só que a gente não quer falar só da minha realidade, a gente quer discutir o que é bom para todo mundo, né? O que é bom para o esporte, o que a gente precisa para crescer. E é lógico que a gente está vivendo uma Olimpíada Colegial com um modelo de quantos anos atrás, né? A gente precisa ter algumas alterações, né? Algumas mudanças, mas é lógico que precisa se estudar qual que é o orçamento. A gente estava comentando, às vezes o pessoal não consegue dar conta de 15 dias. Será que eles vão conseguir dar conta de um outro modelo, de um outro? A gente sabe que falta pessoal, que falta material, que falta estrutura.
Mesmo por parte da entidade promotora do evento, viu, Sim, gente? Não é isso? sim, No caso, é isso a mesmo. Secretaria É. de Esporte e Lazer aí. A gente sabe que tem um número reduzido de funcionários, de professores, né? Então tem que ter uma estruturação em tudo, né? Sim. Eu comentava com o Eric e com a Daiane, lá nos bastidores, sobre uma ideia antiga, né, que se tem de regionalizar a Olimpíada, fazer no primeiro semestre, dividir o município em 6, 8 regiões, e que essas disputas acontecessem nos próprios bairros, né, entre as escolas daquela região, e depois trazê-la para o segundo semestre já uma coisa mais afunilada. Uma ideia. E como essa ideia, como disse o Cássio, outras ideias podem ser colocadas em prática, né? O que a gente vê, mas aí temos que considerar o que o Cássio falou, né? Essa questão de estrutural não só das escolas, mas também da própria entidade promotora do evento, né? Mas precisa se criar oportunidades que as falas aconteçam, né? Eu sempre defendo a questão de um fórum, né? Trazer as escolas. Hoje, para você que nos acompanha, depois se eu estiver errado, vocês me corrigem, já estou desatualizado. Mas nós temos diretoria sul, diretoria norte, isso é uma divisão geográfica, né? E mais a associação das escolas particulares, vamos colocar dessa forma. Temos mais o pessoal da educação, que são as escolas municipais. Professor, dá para conversar, dá para juntar essa turma e colocar esse tema Olimpíada em discussão, criar uma situação de um fórum de debates, mesmo que não se consiga colocar em prática tudo aquilo que é pautado, mas que se avance para sair da mesmice. Como é que você enxerga isso? Eu queria ouvir vocês dois a respeito disso. Imagina o seguinte, esse diálogo aberto ele tem que acontecer a todo momento. Por quê? Todos nós, eu acredito demais na escola pública. Não tem outro caminho que não seja. O Cássio colocou muito bem as dificuldades. A infraestrutura, a questão de recursos, isso é um adversário a mais. Sim. Transporte é um adversário a mais. Sim. Uniforme é um adversário a mais. Porém, nós não podemos abandonar o que nós acreditamos lá atrás. Sim. Nós precisamos repensar que hoje a Olimpíadas ela é de extrema relevância, porque se nós temos 11 mil estudantes na nossa cidade que estão inscritos ali, tem um trabalho de base dentro das escolas Sim. públicas e particulares Sim. que estão se falando de uma forma indireta ou direta e que eles se encontram na OCG. Então a OCG ela tem que ser repensada com muito carinho aos jovens, Sim. aos nossos estudantes. Por quê? Em muitos momentos, essa eliminatória simples, como nós colocamos nos bastidores. Essa eliminatória simples, eu falei, e é verdade. Nós fomos eliminados há 4 anos, 2022, 2023, 2024. Em 25 nos tornamos campeões veio agora, né? do voleibol mirim. Ou seja, foi uma continuidade do trabalho. Exatamente. Então, assim, a escola pública, ela tem essa dificuldade. E essas falas, eu vejo muito nos encontros do GESP. Eu encontrei a Daiane em Caieiras, lá nós estávamos no atletismo. E lá nós já estávamos se falando, poxa, nós vamos se encontrar de novo na OCG, lá vai ter tal competição, vai ter assim, tal categoria, vai ter que ser dividida. Essa fala tem que acontecer, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul e a Associação das Escolas Particulares. Essa fala vai fazer com que a gente repense no nosso calendário, porque existe no nosso calendário da nossa escola, OCG é carimbado lá e vai acontecer. Existe também o momento do dia da competição, documentação, matrícula de alunos, né? Então essa fala passou da hora de acontecer e esse encontro é um fórum, é um congresso, é uma unificação de trabalho, porque se não tivesse trabalho de base, os jovens, a gente não vai ter essa magnitude. A OCG, ela é gigante, ela é uma coisa falada no povo, por isso que eu acredito demais nela. Eu falo aqui, né? Se não participou como criança atleta, como jovem atleta, participou como pai, como mãe, torcendo para o filho. Todo mundo tem uma história íntima com a nossa Olimpíada. Sabe o que eu quero também acrescentar? Você colocou a imagem da medalha de 1971. Sim. Essa medalha vai de encontro ao que nós trabalhamos lá dos princípios olímpicos. Ela é bem caracterizada. Sim. Altos, fortes, sítios, altos e fortes, né? E tá lá. E os meus alunos têm uma formação disso. Então ela caracteriza. Pode ver, ela tem um formato olímpico. Indústrias Panelli. Olha que legal. Na estação Ponto Pequeno do metrô, nem sei se é esse o nome lá da estação, mas... Encontra o que nós pregamos aos alunos. A tua Armênia, é isso. Boa, Cássio, obrigado. Eu também sou da época Professora, da Ponte Pequena. Nesse tema, o que você tem para falar para o nosso telespectador? Então, eu acho importante, né, logo após terminar a competição, ter essa conversa, Sim. né, todos abertos a ouvir todos os lados. A dificuldade para a escola pública ela é
bastante grande, como o nosso colega falou, mas também essa integração, né, da pública e particular também é importante para os alunos ampliar a visão de mundo deles, né? Sim. Muitos não tinham andado de ônibus, não tinha ido até tal região da cidade. Se é para haver um congressamento, tem que haver a mistura realmente, né? Isso, então, mesmo assim, que haja uma distância de poder aquisitivo, mesmo né, que crianças que socialmente falando têm alguns privilégios, acho que tem que haver. Isso, é importante a gente saber que existem essas diferenças. Até porque o evento tem também esse apelo educacional, né? Sim, sim. É isso? E que a gente pode sim chegar, né? Apesar dessa eliminatória simples. Sim. Esse ano a gente conseguiu fazer 3 finais no futebol, né? Futebol mirim feminino, pré-mirim e o futebol mirim masculino. Nunca tínhamos chegado no masculino. Sim. Então, assim, também é importante, assim, então essa regionalização não pode tirar essa característica, né? De afastar o centro da periferia. Perfeito. Mas a gente precisa conversar olha, sobre. As opiniões divergem, né? São colocações importantes, né? Que estão sendo colocadas aqui. A rivalidade regional. Também. Né? Exatamente. Então, tudo tem que ser Dentro colocado. da Mas eu acho legal. Dentro da comunidade, já pensou? Cássio, você é um grande ativista do chamado desporto educacional, mas é legal a gente criar essa discussão, né? De repente, aquilo que eu penso, puxa, olha, eu não pensei nisso, mas, puxa, o cara levantou lá uma questão, eu vou repensar a minha ideia. Né? E só vai haver um crescimento se tudo isso for discutido. Não adianta, como eu vi no fechamento do evento, né? Não, nós já começamos a tratar da 54ª, quando na realidade a gente sabe que, na prática, isso não acontece. Vai acontecer em julho do ano que vem, ou então no início do ano, quando se monta um calendário. Mas essa discussão envolvendo quem tem que ser envolvido, porque a Olimpíada é feita para vocês, profissionais de educação física, é feita para os nossos estudantes. Então, qual é a melhor receita para se fazer o melhor evento? Ouvir quem participa. Estou certo, Cássio? Queria que você falasse sobre isso. E tá na hora já, né? A gente não pode ter mudança de regulamento, mudança de estratégia, aquilo que a gente falou. A Olimpíada acabou no dia 13 de setembro, 14 domingo, folga, e dia 15 a gente já está pensando nos próximos passos que a gente tem que ter uma estimativa de... A gente já tem um calendário do ano que vem pronto na escola, mas a gente tem que ter uma estimativa de... As datas estão variando bastante, né? Então tem que ter um carinho especial para não mudar a regra no meio do caminho, né? A gente já se prepara já para o ano que vem, 2026, já começou já. Eric, a escola particular, exemplo do que o professor está colocando, tem essa possibilidade de você ter uma atividade extra-aula, com turmas de treinamento, um trabalho mais específico. Você me dizia nos bastidores, Ulisses, eu tenho na semana, às vezes, 50 minutos para trabalhar uma criança dentro da escola. Isso passa a ser uma coisa difícil. No Estado não é possível a extra-aula, a extra-atividade, ou é possível? Depende da direção da escola, como é que funciona isso na prática? Eu vou compartilhar como é a nossa rotina. Nós temos a turma de treinamento que acontece, porém nós temos ali ela insuficiente pela quantidade de demanda de alunos que procuram a prática. Uma quadra só, aquela coisa toda. Exatamente. Então ali, em alguns momentos, nós temos que ficar além do nosso período, né, de horário de trabalho. Também tem amistosos, encontros de final de semana e feriado, e a partir dali a gente envolve. A nossa escola era uma escola no formato PEI, aquela de período integral. Lá o aluno ele participa, tem momentos que ele tem o horário do almoço, que ele tem os clubes juvenis, ele tem também a tutoria, ele tem o momento das aulas diversificadas e da formação geral básica. Nesses momentos, em alguns momentos, a gente consegue uma parceria com os nossos pares e a gente faz um trabalho, uma movimentação, porém, não pode ser assim atrapalhado aquele momento de hora-aula, porque aí você atrapalha o desenvolvimento da escola, a formação do jovem. Então, assim, na maioria das vezes, nós ficamos além do nosso horário. Eu acredito que nas outras escolas também ficamos além do nosso horário. E ali nós temos a prática do treinamento informal. Como que seria isso? Vai ter jogo agora, vai ter a final. Semana toda atividade intensa. Além da turma de treinamento. Então, acontece a nossa preparação, trabalhamos muito além do que as 9 horas de trabalho dentro de uma PEI. Só para ilustrar também para o telespectador, Daiane, vocês do Estado têm a Olimpíada no segundo semestre e no primeiro semestre tem o GESP, é isso? Jogos Escolares de São Paulo, é isso? É isso, nas etapas regionais, né? Aí depois vai para o interior. As cidades se assemelham, é um facilitador para você utilizar o GESP como preparação para a Olimpíada? Eu estou dizendo em idade, modalidade.
Como é que Sim, você vê sim, isso? acaba sendo assim as mesmas modalidades. Tá. A gente começa a formar a equipe ali no GESP, e aí chega nosso dia um pouco mais maduro, né? Tá. Então, lá na nossa escola a gente tem as turmas de treinamento, né? Legal. Futsal, handebol. E esse trabalho que o professor falou, o professor Alex lá faz isso com muita qualidade, então ele, fora do horário dele, dá o treinamento de atletismo, handebol. Sim, é um profissional comprometido com o trabalho, Com né? certeza. Então, assim, temos as turmas e a aula de educação física ali, avaliando onde melhor o aluno se encaixa, né? Qual modalidade. Entendi. Cássio, você falou que já começou a desenhar a próxima Olimpíada. Geralmente o regulamento sai para vocês no início do ano, não é isso? Sim, sim. Então, independente do regulamento, do que pode acontecer. A gente conta vocês já que não estão vai mudar, trabalhando. né? Mas já estamos trabalhando já basicamente com a estrutura do regulamento desse ano, né? Sempre tem algumas alterações, né? Não é nada muito assim diferente, né? Sim. Mas tem algumas coisas. E só para colocar, a gente também participa do GESP. As escolas né? particulares. As particulares também. Etapa 1 é escola estadual, Legal. né? E etapa 2 é particular e federal. Sim. Né? E aí depois lá nos cruzamentos, né? O campeão da etapa 1, ele joga com o campeão da etapa 2 e decide quem vai para o campeonato brasileiro, né? Para os Jogos Escolares Brasileiros. Entendi. Esse ano a gente teve 2 equipes que foram vice-campeãs estaduais, perderam na final. Tassinho, tem aí a classificação das escolas, aquele painel que eu pedi para deixar no ponto, por gentileza. Gente, eu ficaria com esses professores a tarde toda. Então nós temos aí, olha, deixa eu me aproximar um pouquinho aqui, Tassinho, me ajuda aí. Tem o título de campeão geral, que é, né, o Colégio Marconi, mais uma vez, despontou aí como campeão, seguido do Paternum, Vila Augusta, e do Paternum Bom Clima. Aí tem as escolas da diretoria norte, né? O professor Arthur Marré, o Tomé Otaki e a professora Maria Célia Falcão, primeiro, segundo e terceiro da Norte. E da Sul, o prefeito Antônio Pratzi, né, como campeão, Dom Paulo Rolim Loureiro, lá da Ponte Grande, como vice, e Oswaldo Sampaio na terceira posição. Na rede municipal, Céu Bom Sucesso, Céu Presidente Dutra e o Céu Pimentas. Legal, obrigado, viu, Tassinho? Cássio, para a gente ir fechando aqui, puxa, ficaria com vocês aqui muito mais tempo, porque nós temos que falar do nosso esporte, nós temos que falar da nossa Olimpíada sempre que oportuno. Eu queria provocar mais conversa, viu, Juliana? Vamos tratar de trazer mais profissionais da área, né? Pessoas que defendem o esporte do chamado desporto estudantil, né? Para a gente, deixa eu mostrar aqui, o Tassinho está mandando para mim mostrar o troféu, deixa eu ver se ele consegue dar um zoom lá. Esse é o troféu conquistado aqui pelo... É o seu campeão geral, não é isso, Tassinho? Legal, legal. Deu para mostrar aí? E esse aqui do que é? Esse é da escola Diretoria Sul, terceiro lugar, também recebeu o seu troféu. E tem as medalhas, né? Ouro, prata e bronze, que são para as crianças que despontaram nas primeiras classificações aí. Legal. Aliás, olha, essa questão da premiação também, a secretaria tem que abrir, né? O Caixa está me olhando aqui, né? Isso aqui, veja bem, gente, nós não estamos culpando ninguém. Não é isso. E mostramos a medalha da primeira Olimpíada, 53 anos se passaram, né? E hoje é feito um processo licitatório, então é aquela coisa de entra numa concorrência pública, mas tem uma regra a ser cumprida, né? Acho que a secretaria tem que estar antenada, né? Num padrão mínimo de qualidade, né? O Cássio, do ano passado, fui entrevistar, o troféu desmontou na mão dele. Esse ano está lá recebendo. Ulisses, olha aí, ó. Vamos falar, né? Tem que ser, se ninguém fala, ninguém corrige. Então nós temos esse papel de informar e para que sirva de instrumento aí de atenção por parte da organização, né, Cássio? Fica à vontade, vamos falar. A gente quer ser tratado com respeito, né? E nem que eles colocassem, né? Tornasse um evento tão grande quanto a gente trata ele, né? A gente trata ele com uma grandeza assim gigantesca e a gente quer que o outro lado também veja que é um evento gigante. É o maior evento esportivo que a gente tem na cidade. Legal. Quem dirá o único, né? O único, o que sobrou. Não temos mais Jogos da Primavera, Mamadeiras e Fraldinhas, Copa Dente de Leite. Temos só a Olimpíada Colegial. Deixa eu fazer uma homenagem aqui, né? O professor João da Costa Freitas, que faria aniversário ontem, dia 17 de setembro, que foi um dos idealizadores desse grandioso evento. Foi meu companheiro de trabalho, meu grande mestre, aprendi muito sobre a Olimpíada Colegial lá atrás, né?
que Deus o tenha para a eternidade. Um abraço para a família, Dona Zaire e as filhas, né, desse grande mestre, desse grande incentivador do desporto escolar. Bacana lembrar do professor João. E outros, né, gente? Daiane, para a gente encerrar, quer acrescentar alguma coisa? O microfone é seu, fica à vontade. Não, falando ainda da premiação, uma coisa que não teve esse ano e que é importante para os alunos é a medalhinha de participação. Olha, faz falta. Né? É simples, mas sim, faz falta. Uma diferença, sem dúvida. Mas eu queria agradecer a oportunidade, tá? Agradecer aos alunos, né, aos responsáveis, por acreditar no nosso trabalho, dar toda a confiança para a gente levar esses educandos aí para participar. A gestão da minha escola, né, o grupo de professores, e que a gente consiga aí continuar com esse trabalho. Sim. E mudando ali, né? Vocês profissionais são a peça mais importante nesse processo todo, né? Então, muito obrigada. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigada. Professor, para a gente ir embora. Eu novamente agradecer a oportunidade do convite de participar de um programa grandioso, estar ao lado dos meus pares, pessoas que me inspiram também no nosso trabalho. Agradecer aos nossos estudantes lá do Oswaldo Sampaio, a direção toda da escola, corpo docente, aos pais também que são parceiros responsáveis, que ajudam todo num desdobramento para que as coisas aconteçam, né? Então, que tenha novas ocasiões, novas participações, e o esporte, com essa nossa conversa, ele vai ter mais oportunidades, mais espaço, e a gente vai aprimorando, porque eu acho que a partir do diálogo, da conversa, você abre novas oportunidades, você traz um aprimoramento, que aí acaba evitando essas situações que nem aconteceu com o Cássio. Ele chega lá com uma comitiva de 700 alunos e desmonta na mão dele a participação, então é complicado, né, Cássio? Então eu quero agradecer e mandar um grande abraço a todos, em especial também minha esposa, Fabiana, e meus filhos. Tá bom. Cássio, para fechar. Agradecer, né? Sim, nós que agradecemos, né? O evento, né, a cobertura, a importância que vocês dão também, agradecer os nossos mantenedores, nossos alunos, nossos pais, nossa família, todo mundo que participou disso. Às vezes o pessoal acha que é só, né, professor e aluno, não, mas tem toda uma estrutura envolvendo, né, secretaria, transporte, todo mundo. Sim. Agradecer a todos e esse ano foi. Tá bom, tá bom. Gente, oi. Sim. Sim, ó, a produção está me levantando aqui, está aí na tela, né? As pessoas que estão nos prestigiando aí, né? Que bom, que bom. Obrigado, viu, gente? Vocês estão nos acompanhando, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, né? O nosso papel aqui é esse mesmo, de dar visibilidade às ações do esporte da cidade, sejam elas da administração pública ou não, né? Fazemos com muita dificuldade também, mas com muita responsabilidade e com muito amor pelo esporte da cidade. Daiane, Eric, Cássio, obrigado, viu? Por atender o nosso chamado aí. Que Deus abençoe vocês. Continuem nessa tarefa maravilhosa que é educar os nossos jovens através do esporte, né? Que Deus abençoe a todos. Vambora, Juliano. Juliano está aqui, ficou me assessorando, né? Lá na produção Tassinho e Raí. Fala, Tassinho. Não trabalhou hoje, né? Não trabalhou, então, ó. Está dizendo que gravou bonitinho aqui. Legal. Nossa equipe é pequena, mas é uma equipe séria. Gente, é você que nos acompanhou, obrigado. Ó, deixa eu mandar um abraço lá para o... Eu vi no intervalo aí, Câmara Esportiva de Cara Nova. A Secretaria de Esporte também está de cara nova, né? E o pessoal está me cobrando, Liz, você não entrevistou lá o secretário ainda, por quê? Eu já combinei com o secretário, eu quero que ele sente lá, já sentou. Agora, né, tem que jambrar lá, né, numa linguagem mais popular. Mas nós vamos trazer o secretário aqui em breve. Esperamos, até por delicadeza, gente, que ele tome conhecimento de tudo, aquilo que a pasta tem de dificuldade, aonde vai precisar de uma ação maior por parte do secretário e da sua equipe. Foi atleta, né? Mas nós vamos sabatiná-lo aqui. Já falei para ele, né? Foi meu atleta, inclusive, mas vamos sabatiná-lo aqui, saber, né, o que esse novo grupo, o que essa nova gestão da cidade pensa a respeito do nosso esporte. Em breve, a presença dele aqui. Vamos embora? Um beijo a todos, que Deus abençoe, um bom final de tarde. Até terça-feira, se Deus assim o permitir, ao meio-dia, mais um Câmara Esportiva. Tchau, tchau.